Me sinto muito bem na cidade de Santos e não penso em pedir demissão. Dá sim para se reabilitar. É um grupo qualificado de homens. Senhoras e senhores, este é um trecho da entrevista de Fábio Carilli, no qual na entrevista ele diz que não vai pedir demissão, mesmo após o resultado vexatório dentro da equipe da Ponte Preta na Vila Belmiro, perante o placar de 2-2. Um jogo onde foi muito dolorido para nós santistas, porque o Santos chegou a abrir 2-0 e depois levou o empate, com erros individuais e situações que não podem e não devem acontecer. Esse é um trecho da reportagem que eu estou lendo aqui, do UOL, que diz o seguinte, o título: Carilli descarta pedir demissão e critica a postura do Santos. 2 pontos e abre aspas, pagamos pela atitude. Gente, com essa fala do Fábio Carilli, isso demonstra uma coisa que me chamou muita atenção, na verdade, né? Que ele diz que ele está muito feliz na cidade do Santos, mas e no clube? Ele diz que ele tem uma relação muito boa com a diretoria, ok, mas e com os jogadores? Ele disse aqui também que os jogadores são um grupo de homens, mas cadê? Quem chamou a responsabilidade até aqui? Como é de conhecimento de todos, houve uma reunião entre Marcelo Teixeira Filho, popular Marcelinho, mais a cúpula santista, mais o treinador santista, para definir o futuro, e deu-se mais um voto de confiança. A questão é, até quando? Até quando? O Santos está em segundo lugar com 40 pontos, o Novo Horizontino é o líder até o momento com 43, e o Santos está, só para a gente ter uma ideia, dos últimos 12 pontos que nós disputamos, nós conquistamos apenas 3. Então, não dá para dar esse mole. Série B, o turno mais importante é o segundo, não é o primeiro. Então, essa história de campeão virtual, quem termina em primeiro, besteira. Não quero ser campeão da Série B, eu quero voltar para a elite do futebol brasileiro. E Fábio Carilli precisa levar em consideração isso daí. Sabe, a gente tem visto o quê? Uma falta de postura tática no jogo, em especial diante da Ponte Preta. O que deu para perceber foi um relaxamento dos jogadores após os 2-0, sabe, com aquela história de o jogo já tá ganho, e não foi bem assim. A gente viu que o jogo não estava ganho, o Santos deu muito mole. Também não entendo a relação de Rainer titular e JP Sherman no banco de reserva, não faz sentido, não faz. Temos um lateral direito que é titular, tá no banco por quê? Pensando que não estava suspenso nem nada, estava em condição. Tanto é que quando entrou, mudou o jogo, né, no aspecto em relação ao lado direito, ficou mais forte. O nosso lado direito estava uma avenida diante da equipe da Ponte Preta também. Outra coisa, hein? Belíssima partida de Souza. Souza, o menino da Vila, não sentiu peso, jogou com muita garra, muita gana e, ao meu ver, aí deveria ser dado mais oportunidade para o garoto. Outra coisa que a gente não pode deixar de falar. O Otero tá mal? Tá. Mas olha só, Patati no time não dá, né, gente? Pelo amor de Deus, Patati não dá. E eu adoraria ver o Otero, nem que seja com uma perna só, jogando de meio campo, ao lado de Juliano. Ele tem essa qualidade, ele consegue. E aí a gente ainda ganha em bola parada. Contra a equipe da Ponte Preta, perdemos em bola parada por conta disso. E quando colocou ele foi tarde. Não vejo nenhuma razão para que ele tenha perdido a titularidade. Por mais que não esteja num bom momento, ele não tem ninguém para o substituir à sua altura. O Alisson Patati, ao meu ver, não deveria estar nem no Santos mais. O Santos está perdendo a oportunidade, já que recebeu uma nova proposta de um outro clube aí, de fora do Brasil, para comprá-lo. Deveria vender, deveria fazer caixa. Já que quer fazer caixa, deveria fazer caixa. Ok? Esse é um dos detalhes do nosso boletim instantâneo. Só lembrando, tem mais um pouquinho aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E se não for inscrito, já deixa o seu like, porque é muito importante para que o nosso conteúdo chegue a muito mais torcedores do Santos Futebol Clube. E uma outra situação aqui, gente, em relação ao zagueiro Jair. Eu tinha postado um vídeo, se você não viu, vou deixar aqui no card, falando sobre a provável saída de Jair, já que ele havia pedido para não ser relacionado para este jogo em específico contra a Ponte Preta, né? E uma matéria aqui do Globo Esporte, da Ana Canedo, no dia 30 de agosto, diz o seguinte, né? O título: Santos recusa a proposta do Porto pelo zagueiro Jair. E aí, o detalhe fala o seguinte, que o Porto ofereceu 12 milhões de euros, mais a cessão definitiva do atacante, o Wendel Silva, e o Santos recusou essa oportunidade. Isso daria em torno ali de 74 milhões de reais na cotação atual. A negociação ela já se arrastava por mais
algumas semanas já, né? E a diretoria do Santos já tinha negado a primeira oferta, que foi de 7 milhões de euros, que dava 43 milhões de reais. O Porto então aumentou a proposta, né? Como exigência, né? Para poder seguir, para poder ter o Jair, né? Mas ainda assim o Santos acabou recusando, dizendo que o atleta é imprescindível nessa campanha para que a gente volte à elite. E lembrando que ele é funcionário do clube, ele tem um contrato aí até dezembro de 2026. Então o Santos está tranquilo neste aspecto. Só lembrando que o Jair também já foi alvo ainda nessa janela pelo clube de John Textor, o Botafogo do Rio, que ofereceu 12 milhões de dólares e o Santos também recusou, né? Ele que pediu para ficar fora da última partida, porque sabia que tinha negociações se arrastando, mas o Santos já comunicou o staff do atleta que com essa proposta, com essa segunda proposta também não dá, não é interessante. Lembrando que Jair tem 1,98 m, são 13 jogos disputados pela equipe principal, né, nesse ano, né, no ano de 2024, e ele passou a ser titular com o Fábio Carille logo após a negociação do zagueiro Joaquim com o Tigres do México. Essa é a segunda notícia que eu gostaria muito de pontuar com vocês. Uma outra notícia, essa é uma das mais importantes, coisa boa, né? Dinheiro entrando na Vila Belmiro. Marcos Leonardo, ele que foi vendido, né, do Porto para o Al Hilal, né? Ele vai render dinheiro para o Santos. E eu vou pegar aqui a reportagem para vocês. Vamos lá, reportagem de hoje, inclusive, né? Às 10h22. Só não está falando aqui quem foi quem que escreveu a matéria. A matéria é o seguinte: a venda de Marcos Leonardo do Benfica de Portugal para o Al Hilal da Arábia Saudita pode render ao Santos entre 4 e 6 milhões de euros. Com isso, o Peixe pode receber até 37,4 milhões de reais. Então, o Marcos Leonardo ele foi negociado por 40 milhões de euros, né? O jogador já realiza exames médicos neste domingo em Portugal e depois viaja para Paris, lá na França, onde assinará o contrato de 5 temporadas com o clube saudita, né? A negociação foi feita entre os dois clubes e a intermediação da Dodge Sports BR, segundo consta aqui na reportagem, empresa que agencia aí a carreira do jogador. O Santos então vai ter os valores a receber por conta daquele mecanismo de solidariedade, o que eu acho muito válido, apesar de eu achar pouco, né? Da FIFA, por ser o clube formador. São eles, né? Então, só para a gente se lembrar, Marcos Leonardo chegou no Santos aos 11 anos, permaneceu até os 20, né? E o Santos ainda tem direito a mais 10%, né, de mais-valia na transferência do atacante para qualquer outro clube, né? No caso aí, como foi o clube da Arábia Saudita. E foram dispositivos que já estavam com seu contrato de venda quando o Santos negociou o atleta com a equipe de Portugal, que agora está tentando tirar aí o nosso zagueiro Jair, né? Lembrando que os números de Marcos Leonardo com o Santos, ele disputou 168 jogos pela equipe principal, 54 gols nesse período. Ele não teve nenhum título do Peixe, com o Peixe, mas também foi protagonista durante as temporadas 22 e 23, que ao meu ver, ele contribuiu para o descenso do Santos, para o rebaixamento, porque quando o Santos recusou negociar ele da primeira vez que a Europa negociou David Washington com o Chelsea, permaneceu com ele, ele até chegou a dar uma entrevista falando que ele já tinha um pré-acordo com outro presidente, que é o pior presidente da história, e ele não saiu, e que ele também queria sair. Então, ao meu ver, ele teve a sua parcela aí de contribuição nesse descenso. Na verdade, um dia muito triste para todos nós, né? O Marcos Leonardo tem alguns números, vamos assim dizer, interessante com a equipe do Benfica, né? O Santos que vendeu ele por 18 milhões de euros, algo em torno de 96 milhões de reais na cotação na época, né? E nos 6 primeiros meses já atuando pela equipe do Benfica, ele disputou 21 partidas e marcou apenas 7 gols. E no início da temporada europeia, o atacante entrou em 3 jogos e balançou às vezes apenas uma vez, mas já foi suficiente para chamar a atenção do Al Hilal. E deixa eu ver se eu não estou esquecendo de mais nada aqui. Esse boletim fantástico é mais para deixar a gente bem alinhadinho aí. E por fim, gente, esse aqui tá na matéria, o Santos ainda não anunciou oficialmente, mas La Quintana, né? O Santos estava negociando com o zagueiro Ricieli do Famalicão e com La Quintana do Bragantino, né? Então, a matéria diz que o Santos acertou com os dois, mas na verdade o Ricieli não vem mais.